Se a sua empresa realmente está atenta às mudanças do mercado e está preocupada com a gestão de riscos, com certeza já está acompanhando e tratando a regulamentação sobre a NR1 e o aspecto geral dos riscos ocupacionais. Então fica com a gente hoje, vai ser um papo muito legal e muito instrutivo sobre o tema. Acompanhe. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um Papo com Especialista, o programa do Fórum de GR, onde trazemos aqui pessoas especialistas em temas sobre gerenciamento de risco e assuntos correlatos aí que interessam ao nosso público. Tem algo que a gente tem visto circular bastante, que é a NR1. E, como sempre, a gente tem aquela questão de deixar muitas vezes isso escanteado ou para a última hora. Então a gente reuniu um time aqui seleto para falar sobre isso. Então, queria dar boas-vindas para Clarissa Marzulo. Prazer tê-la aqui. Obrigada, Léo, Fabrício, pelo convite. Realmente uma oportunidade única e ímpar de falar sobre alguma coisa muito importante. Muito bacana. Também estamos aqui com a amiga de longa data aí, Vanessa Mello. Prazer em recebê-la. Prazer é meu, satisfação pelo convite. E também, né? Tanto tempo que não havia. Adriana Tabit, prazer em recebê-la. Acho que vai ser um papo bacana aqui hoje, hein? Sim, obrigada pelo convite. É um prazer poder trazer mais informação de um tema que está tão em voga neste momento, né? O tema é tão importante que a bancada tá cheia hoje, hein, Léo? Tá cheia, você viu? Teve até um reforço aqui, né? Para quem está acostumado no layout habitual, né? Com certeza. Então, isso aí, muito. Mas antes da gente começar, vamos aos recadinhos? Já? O que está se aproximando aí? Olha só, a gente tem falado muito da questão do... A gente falou em outros eventos, né? Sobre o fator humano na gestão de riscos. Hoje, esse tema vai rodar por aqui. Mas falando disso, a gente tem um novo evento que está se aproximando. A gente falou de fator humano, agora esse ano a gente vai falar de maturidade de gestão de riscos, que também tem relação com o tema de hoje da mesa. Mas tudo isso para dizer que o encontro presencial do Fórum de GR está chegando, muito próximo. E assim, eu acho que ainda tem vaga, hein? Será? Quem ainda não garantiu a sua participação, aproveite, garanta, porque acho que talvez é o último aviso, né? Provavelmente. Não temos como de última hora, muitas vezes, acomodar, então garanta a sua inscrição, garanta a sua participação, vai ter muita coisa boa ali, né? Tantos bons profissionais, trazendo temas, trazendo novidades, então esperamos vocês lá para a gente pessoalmente interagir e discutir esse tema importante que é a maturidade na gestão de riscos. Né? Lembrando que a gente mudou o perfil, então é um evento duplo, então tem o evento tradicional a parte da tarde, a partir das 14 horas, pouquinho mais ali, falando desse tema, mas na parte da manhã a gente faz um evento um pouco menor, para um público um pouco mais restrito, que é focando em logística, que a gente tem muita demanda, né? Nossos visitantes reclamam muito, falar mais de logística. Tá bom, vamos falar mais de logística. Então, a parte da manhã, a gente vai focar no tema logística, que será o Fórum GR Experience, que a gente vai misturar um pouco tudo que a gente tem aqui, vai ter um pouco de podcast, vai ter o brunch, né, nosso café da manhã lá com esse pessoal. Um pouco do que a gente faz no Conexões, né, desse público mais seleto ali, mais próximo, trocando informações. Então, é uma boa dica. Então, quem tiver essa disponibilidade e interesse, tem lá a opção de você selecionar o teu ingresso full, que dá também esse acesso, né, ao Experience e ao evento do fórum já habitual, que a maioria acho que já conhece. Então, de novo, garanta lá, porque as vagas são bem restritas e eu acho que a gente vai bater algum recorde aí de encerrar bem antes do evento, né? Pode ser que a gente tá gravando aqui e já esgotou. Vamos descobrir daqui a pouco. Infelizmente pode acontecer, mas corre lá que ainda dá tempo. Espero que sim. Vai lá em forumgr.com/quinto encontro. Muito bom. Bom, para começar os trabalhos aqui hoje, então,
Vamos falar de um tema aí que é uma alteração, né, na norma regulamentadora NR1. Aí vou falar a minha visão, depois vou pedir para vocês passarem a percepção. Como a gente costuma ver, e até esses dias a gente estava comentando sobre o primeiro encontro do fórum que a gente fez em 2019, primeiro evento. E na época a gente trouxe um tema que era LGPD. E que eu estou comentando isso para ligar com o sentimento que eu tenho hoje, que era outra questão que estava se anunciando, Era potencial, já tinha né? data, já estava num período ali de adequação e, infelizmente, a maioria das pessoas foram levando aquilo num banho-maria e etc. E não se preparou, talvez, como deveria, e foram dar atenção depois que começou a criar problemas, criar multas e etc. E do que a gente acompanha, a gente percebe que esse tema, lógico, não estou generalizando, né? Tem empresas que são muito antenadas e já se anteciparam, mas tem muita que deixa esse assunto ali escanteado, deixa ali guardado, esperando ver se vai acontecer. Então, queria que vocês começassem. Eu vou pedir até a gentileza também, começando, se puder, pela Clarissa. É possível fazer uma mini apresentação também, só para quem não conhece, e depois você dá a sua percepção, se você também tem enxergado assim, ou se tem algo diferente no mercado? Léo, eu acho que essa mudança na NR1, a mudança principal que a gente vai observar agora é sobre o PGR, que ele vem a substituir o LTCCAT. O LTCCAT, ele se comportou como um laudo, né, que trazia a informação sobre os riscos. O risco é esse e fim. E já o programa de PGR, ele vem como um programa. Ele vem identificar, ele busca minimizar, ele busca resolver e visitar aquilo constantemente, porque, na verdade, existe mundialmente, e isso vem de anos, uma preocupação com o mundo e com os estados, né, de que os trabalhadores estejam protegidos. Então, embora essa modificação na NR1 ela vem se implementar agora em maio, ela vem sendo discutida há muitos anos, né? Não é novidade. E ela acabou sendo postergada a implementação dela, e agora em maio ela é real, e talvez por isso as pessoas, mas será que vem, não vem? Então, realmente eu também vejo essa sensação que você tem, assim como a LGPD. O que é isso? Como é que vai se funcionar? E qual a diferença de verdade para o LTCCAT, né? Então, ela é uma obrigação do empregador e ela em maio tá aí. Eu acho bom que as pessoas se ajustem, né? As empresas. Muito legal. Só, Clarissa, por favor, você não fez o breve resumo, faltou. O breve resumo do PGR? Não, quem é a Clarissa? E o meu breve resumo, achei que era do PGR. Bom, eu sou a Clarissa Marzulo, sou advogada especialista em direito do trabalho. Hoje em dia, eu sou advogada que sempre atuou no direito do trabalho com empresas, né? Com a consultoria e o acompanhamento das empresas do ponto de vista do direito do trabalho e aquele lado atendendo ao RH. E hoje em dia eu atuo no meu escritório próprio com a minha sócia Renata, que é o MM Advogadas. Bacana. E vou passar então para a Vanessa. Vanessa, sua breve apresentação, e você concorda? Quer acrescentar alguma coisa dessa questão da percepção de uma forma geral? Tá. Bom, meu nome é Vanessa. Vou falar primeiro do meu papel principal, que é ser mãe do Kaique, né? Eu sempre começo minhas apresentações assim. Eu estou há 24 anos trabalhando com RH, né? E há 15 deles trabalhando, respirando soluções de RH para logística, transporte, gerenciamento de risco, seguros e tecnologia para pesados. Então, dentro desse mundo, eu transito de ponta a ponta com a minha equipe, né, na VMRH, e agora, junto com a Adriana, minha sócia, nós estamos transitando também por esse segmento e para todos os outros
respirando a NR1 nessa nova regulamentação de psicossocial. O que eu vejo hoje? Tem tido muitos casos, além de ser fiscalização, né? A gente fala também dentro das empresas o que está acontecendo. Estão tendo muitos casos de burnout, de estresse, de ansiedade, né? Inclusive casos dentro das empresas onde os colaboradores passam mal. E isso é real. Então, veio atrelado a essa fiscalização os colaboradores estarem neste momento e os empresários também enxergarem isso, né? Então, está atrelado, eu acredito que as duas pontas aí, né? E por uma questão mesmo de momento, né? A gente fala muito disso, da ansiedade das redes sociais, esse tipo de exagero que a pessoa tem de consumo e etc. E as mudanças hoje estão muito aceleradas, né? Concordo. E você, Adriana? Dá para fazer um mini resumo também? Sim, então. Sou Adriana Tabiti, sou psicóloga, sou gestora, trabalho com RH há 20 anos também, mais de 20 anos. Eu e a Vanessa fomos parceiras trabalhando em gerenciamento de risco. E hoje com a TEA eu atuo no mercado corporativo, assessorando tanto gestores quanto a empresa. E aí nós resolvemos nos unir por um desafio que está aí iminente. Referente a isso, o que eu acho que é prioridade é a gente entender que a gente tem a questão de entrar com uma ação corretiva. E a gente esquece de que a gente precisa ser preventivo, a gente precisa se antecipar às questões. Nós estamos falando assim, nós temos as NRs, então assim, já tem vindo há muito tempo e já existe todo um trabalho com gestão do funcionário dentro da empresa, e isso vem sendo aprimorado, mas quando a gente fala de psicossocial, a gente tem que entender que socialmente nós estamos mudando, nós estamos num mundo onde a gente está trabalhando numa velocidade incrível, onde as pessoas têm uma carga de trabalho maior, onde as pessoas trabalham de casa e às vezes em condições até à noite. Então, assim, o nosso social mudou em relação ao trabalho. Então, quando a gente fala desse funcionário, a gente está falando sim de uma pessoa, o nosso objetivo é olhar ela dentro do trabalho, mas a gente tem que entender que a nossa própria mudança social está trazendo mudanças para dentro desse contexto. Então, assim, hoje a gente tem um funcionário que está mais tempo dentro do trabalho e, ok, a gente tem fora, né? Mesmo sim, online. Sim. E às vezes a gente está vendo questões mecânicas, né? Ergonomia e etc., mas a gente tem que entender qual o contexto que esse funcionário está vivendo hoje dentro desse trabalho. Legal. E essa parte de... só pegando um gancho no que você comentou, vocês percebem, assim, ou do que vocês acompanham, lógico, de uma forma geral, que esse tema, quando entra na questão, você usou psicossocial, isso, acho que é o melhor termo, ele sempre foi meio que escondido também dentro das organizações. Vamos pensar assim, igual você falou, sempre teve essa preocupação com ergonomia, com acidente de trabalho, daqueles mais comuns, mais igual a Vanessa falou, de logística e etc. A gente sabe que tem muitos detalhes ali para olhar, mas particularmente pensando nesse viés, pelo menos assim, por onde eu passei, o que eu acompanho, eu vejo que nunca teve uma preocupação muito grande. E eu estava até, antes da gente começar aqui, a gente estava comentando, né? Sim. Na contramão, a gente vê que são números de doenças e etc. que vem crescendo ano após ano e, enfim, acho que acabou tendo um descolamento muito grande também entre essas iniciativas do que já era mais alvo das, como você comentou, das auditorias e etc. E esse assunto eu acho que sempre acabou ficando num segundo plano. Faz sentido isso? Vocês percebem também? Então, isso sempre ficou, né, assim, dentro das empresas, como segundo plano, porque tinha sempre o operacional à frente, né? Tudo era prioridade, menos a saúde mental. Só que nós estamos falando hoje num novo modo e modelo de trabalho, né? Então, que existem muitos excessos.
né? Você está em casa. E a gente sabe que quando as pessoas estão em casa, elas não trabalham a carga horária correta, né? Você sempre atende o telefone depois, então isso é um excesso. Todo excesso, né, pode causar um risco, né? E a gente tem também um outro ponto, né, do resultado que isso traz de números, né? Eu trouxe aqui até uma colinha, 472 mil pedidos de afastamento por problemas mentais em 2024. Já é o primeiro né? lugar? Ainda não. Aí ele tem, de 23 para 24, 67% de aumento desses casos. Então, é muito agressivo. E esses dados trazem o excesso, né? Muitos gestores, eles falam, ele dá conta. Eu dou conta, por que que ele não dá? Isso aí é frescura, né? Então, nós escutamos muito isso. Durante muitos anos, nós temos escutado, mas hoje é real você enxergar dentro das empresas a saúde afetada. Então, por isso também está tendo um holofote maior perante a isso. E também acho que um pouco de desmistificar essa questão, né? Que é igual você falou, não, isso é frescura. A pessoa não sei o quê. Não, eu sou cascudo, eu não vou sofrer com uma questão como essa. Então, eu acho também que a gente, particularmente na nossa área, né, que a gente sabe que o estresse já faz parte, muitas vezes, do dia a dia, né, aquele trabalho sob pressão e etc. E aí, quando você começa a agregar tudo isso que vem, principalmente nos últimos anos, né, de tecnologia, de você está acessível o tempo todo, mudanças porque rápidas de processo, já que é online, é só eu mandar lá o invite e não preciso nem saber se a pessoa pode ou não. Enfim, como você falou, alguns abusos que a gente percebe. E um ponto também assim que eu vejo, aí acho que talvez até a Clarissa pode falar, eu acho que isso é até uma preocupação importante agora também, que eu acho que a gente vai começar a ver mais questões jurídicas envolvidas nesse contexto, né? Antes, eu via que isso, vamos supor, um exemplo desse de excesso, antes entrava mais numa questão de, vou colocar aqui um assédio e etc. Aí, lógico, dentro da minha limitação do que eu entendi aí da ANR, eu acho que isso abre também um novo capítulo para discutir, né? Porque até essa falta de, vamos dizer, de monitoramento, uma falta de acompanhamento, uma falta de condições para evitar, começa a abrir um precedente legal, isso? Olha, é isso? O que acontece? Eu acho, né, voltando um pouquinho no que a Vanessa falou, eu acho que o mundo que a gente se via com pessoas compartimentadas, né? É o meu trabalho, é a minha vida pessoal, é a minha vida emocional, é a minha vida social. E aí, o trabalho também não me via como ser humano. Eu tô ali trabalhando, então eu tenho que trabalhar. Mas nós não somos compartimentados, nós somos uma pessoa única. Então não adianta, aquilo que acontece no trabalho te afeta. Aquela responsabilidade que você tem no trabalho e algum assunto que você está tocando, ele não sai da tua cabeça quando você vai para casa. Eu tenho que resolver, eu tenho que fazer. Todo mundo, né? No seu lugar de trabalho, seja ele mais importante lá em cima numa empresa, seja ele mais simples, né? Numa organização, todo mundo tem a sua responsabilidade. Então, a gente hoje está com a oportunidade, e o mundo também, ele está vendo que o ser humano, ele é integral. Então, as empresas precisam ver que o trabalho afeta a vida das pessoas. Quando a gente trabalhava só com o LTCCAT, que ele era, na verdade, um laudo, e ele acabou não alcançando a prevenção e o acompanhamento dos riscos, porque os riscos vão existir. O LTCCAT, ele funcionou apenas como um laudo, ele era um documento, né? Vinha ele encadernado, e aqui no direito, né, no processo do trabalho, o juiz pedia, você escaneava, né? Antigamente entregava para o juiz e pronto. Sim, tem o risco X. E aí o juiz julgava a partir daquilo. Hoje em dia, com o programa de PGR,
as empresas são obrigadas a olhar esses riscos. E aí foi a oportunidade de trazer e obrigar as empresas formalmente a entender que o ser humano, no seu trabalho, importa o seu estado emocional. Porque aí entrou o psicossocial no PGR, que ele não tinha esse risco. Não existia, não. O burnout, ele não estava lá como um risco do LTCCAT, mas agora no PGR ele tem que ser considerado. E o acompanhamento que o PGR vai ter que identificar isso no caminhar dele. Legal. Acho que a gente passar aqui para a Adriana de volta, só para explicar para a gente aqui, que a gente está falando PGR para lá e para cá, para o nosso público maior, que o PGR é aquele de transporte, né? Que eu digo, tem que ser rastreado ou não. É o plano de gerenciamento de risco famoso, né? Você tem que ir com escolta ou não. O que a gente está falando? O que é esse PGR para a gente? Então, a gente está E falando... quem monta? Quem é responsável por esse cara aí? Então, hoje a gente está falando de um programa que a gente não só identifica o problema, a gente precisa acompanhar esse problema. A gente precisa identificar um risco e a gente precisa acompanhar. E aí a gente, voltando ao que elas disseram há pouco, você tem... Era muito fácil antes, porque você tinha questões objetivas a medir. Mas como é que você mede questões subjetivas, né? Então, assim, eu acredito que essa também era uma grande dificuldade de como que você mede que tem um burnout, da onde veio isso. Então, a causa raiz, exatamente. como investigar. Então, assim, como é que você transforma isso num dado? Como é que você mostra isso e aponta isso? Então, por isso que hoje, por exemplo, a gente está vindo com números alarmantes. E a gente tem aí os planos de assistência médica, que são os cuidadores hoje disso, né? Mas dentro da empresa, quem que está cuidando disso? Quem que está cuidando desse público que está adoecendo? Então, a ideia é, você tem que levantar esse risco e você tem que montar um plano de acompanhamento contínuo, para que você garanta o quê? A gente volta a falar daquela primeira ação, que é preventiva, né? E não corretiva mais. Né? Quando chega lá no jurídico, já existe um pepino, tarde demais, né? E você está lidando com o processo. Por exemplo, eu tenho caso de uma profissional que foi afastada e ficou 1 ano e meio afastada da empresa, né? E a gente está falando de um custo da empresa pagando um salário e com uma guerra de laudos para entender o que era aquilo. E isso poderia ter sido antecipado, né? Então a gente está falando às vezes de gestão, a gente está falando às vezes de liderança, a gente está falando às vezes de questões específicas que podem ser levantadas antecipadamente. Então é esse, eu acho, o nosso maior projeto, é entender que você hoje tem como verificar questões psicológicas dentro desse meio, né, mentais, psicológicas também, investigar isso para você não ter tantas ocorrências no futuro. Legal. Eu estava fazendo, desculpa interromper, um paralelo até com o Fabrício, né, antes de começarmos. O PGR, ele vem muito de encontro ao plano de gerenciamento de risco que todos conhecem. Então, todos os riscos psicossociais vão ser mapeados, vão ser levantados, vão ser investigadas, identificadas as causas raiz, mas, por exemplo, o plano de gerenciamento de risco. É montada a ação preventiva e corretiva. Vocês ficam 2 anos, 1 ano sem olhar, ver se tudo que foi mapeado como solução preventiva e corretiva está funcionando? Não. É visto constantemente. Ou se ficar, tá contando com a sorte, né? A gente fala bastante sobre isso também. Então, dentro da parte psicossocial, é a mesma coisa, né? É o mesmo fluxo. Então, o trabalho constante e contínuo para identificar se está funcionando o plano de ação corretiva e preventiva, o acompanhamento, as ações em campo dentro da empresa com os profissionais, os gestores, né? Isso tem que existir. Não é só um laudo para fiscalização e o ano que vem eu faço outro, né? E só pensando numa questão mais prática, talvez, isso ele é uma novidade. Desculpa, dei uma engasgada aqui. Ele é uma novidade no sentido assim, ou já existe um padrão, pelo menos, olha, minimamente os riscos mais comuns são esses daqui, ou isso vocês acreditam que agora começa a ser construído de acordo com essa iniciativa e necessidade das empresas correrem atrás, se adequarem, aproveitar essa troca de benchmark, de melhores práticas? Como que vocês entendem essa, vamos pensar, operacionalização agora
dessa nova versão da norma? O que muda, assim, vamos dizer, muito na parte prática? Bom, eu acho que particularmente, como a Vanessa falou, é uma questão muito subjetiva. Tudo que é emocional, tudo que é psicossocial é muito subjetivo. Uhum. Então, subjetivo porque depende do sujeito. Você não tem uma regra. Você não tem. Com a questão, por exemplo, de uma periculosidade, você tem limites medidos e aquilo foi mitigado, não Sim. foi. Não foi, tem que pagar a Um teste, periculosidade, né? Uma periculosidade auditiva. Vamos lá Mede-se medir. o ambiente, os decibéis e é muito papum. E esses riscos psicossociais, emocionais que elas vão identificar e trazer para a empresa, eles são muito subjetivos. E aí eles têm vários. Ele vai enfrentar nas pessoas alguns preconceitos. E nos próprios responsáveis pelas empresas, aceitar isso como real, né? E aí vai depender da sensibilidade da pessoa, porque é muito do ser humano, é muito, muito subjetivo. O jurídico, qual vai ser o papel do jurídico, né? Uma empresa com um jurídico interno, que geralmente é uma empresa maior, com um jurídico consultivo, né? Vai ter que acompanhar isso, assim como a gente acompanha nas empresas as questões antigas e comuns dos riscos de segurança do trabalho, periculosidade, insalubridade, né? E a penosidade, os acidentes, vai ter que acompanhar a implementação dos riscos emocionais e psicossociais, porque senão a coisa não vai funcionar. Já no processo do trabalho, lá quando isso virar um problema, se a empresa não puder, como é que a empresa vai se defender disso? Assim como de um risco de periculosidade, ela traz aqui o PPI, entregou, não entregou, é o PPI, não é o EPPI, eu acredito, né, porque isso ainda vai acontecer, que vai ter que trazer um PGR revisitado, em que pese ele tenha uma validade de 2 anos, ele precisa ser constantemente revisitado. E eu acho que lá no problema, no processo por um dano desses daí, vai ter que ter a visitação do PGR. Até porque os riscos mudam, né? Constantemente os riscos mudam. O tempo todo. Então. Então, Legal, o PGR, ele traz um programa de acompanhamento, não é um mapeamento de riscos. Ele tem essa diferença, por isso que ele roubou o nome PGR, que é usado em diversas outras áreas do mundo corporativo e laboral, né? O PGR diz daquilo outro. Então, ele veio para trazer essa noção de programa, essa noção de gerenciamento, e o gerenciamento, ele é diário. Não é um formulário, né? Só fazendo um adendo, quando, por exemplo, eu tenho um acidente, que a gente vê, né, visível, sei lá, eu quebrei uma perna, tá bom, eu vou ficar X dias afastados. É muito fácil. Já tem um padrão. Agora, quando eu identifico uma pessoa depressiva, como que a gente estabelece qual é o prazo? esse prazo? Então, o que é importante, por isso, é importante esse acompanhamento constante, porque aí eu estou dizendo como eu posso criar um ambiente que minimize esses riscos. E tem como a gente trabalhar dentro de um processo, gerar um processo positivo para que isso não se agrave. Né? Então, a gente vê casos de pessoas que estão, por exemplo, num sofrimento, ou, por exemplo, por uma liderança mais incisiva, e aí, por uma questão de perfil, passando um tempo, essa pessoa está lá, 3 meses, teve um burnout, isso poderia ter sido identificado antes? Claro que poderia. Né? Se eu estou acompanhando, eu posso ver lá no começo que essa pessoa tem um sofrimento naquele setor e eu posso investigar com a empresa. Existe a perspectiva dessa pessoa, por exemplo, mudar de gestor? Porque a gente não está falando que a gente vai... Mas, por exemplo, eu tenho mobilizações, inclusive dentro do ambiente, que a gente pode fazer. Sim, e talvez já vai ser esse o primeiro elemento para discutir lá no âmbito judicial, o né? primeiro atestado que ela trouxe, qual era o CID? É isso aí. Isso foi percebido, né? E também aí eu acho, e é uma especulação muito minha, né?
esperando o que vocês vão fazer com isso, porque elas que farão o A mão na massa tá pra cá, né? Né? Isso aí, é. O que elas vão fazer com Você só espera isso? ter menos trabalho, né? Lógico. Por exemplo, eu acho que cabe, e as empresas vão ter que adotar testes de aptidão e personalidade. Uhum. Porque talvez eu vou lá e sou Tecnicamente designada em né? tal função, e talvez seja uma função mais estressante, uma função que depende de mais atenção, uma função que depende de XPTO. Eu tenho este perfil? Uhum. Gente, os testes que essas meninas fazem, eles não têm erro, né? Tem testes sérios da área da psicologia que mapeiam uma pessoa. Eu acho que as empresas vão ter que entrar nesse ponto. E até que ponto você pode mapear uma pessoa na empresa? Isso. Uhum. Isso Começa será a entrar- talvez uma nova discussão. Sim, sim. Eu ia fazer. Você Boa. acabou antecipando a É, minha pergunta, mas então, eu tô ia- assim, pirando com o que vai acontecer da com tudo mesma- isso. É igual a gente Boa. comentou, quando você entra no subjetivo, você começa a não ter muito, ó, até aqui é isso ou aquilo. E eu ia perguntar justamente isso. Até eu fiquei imaginando aqui, enquanto vocês estavam falando, até uma perícia. É. Por exemplo, Como seria uma do perícia? INSS que a gente tem hoje, que às vezes até a pessoa, né, como que você ir lá comentou, provar um que tá sem a acidente perna, né? mais óbvio, que ele tá Amputou. fraturado, às vezes ele tem que ir lá e a perícia já é aquela beleza que muitas vezes a gente acompanha, né? Sim. Então eu fico pensando ainda quando entra nesse critério super subjetivo, pelo menos num primeiro momento, né? Até criar jurisprudência, até criar o limite do que pode e o que não pode, vai ser uma questão bem interessante, né? E tem um trabalho, eu acho que é muito grande, né, por trás disso, que é um trabalho de conscientização. Exato. A gente está falando desde um processo de recrutamento, vamos pensar, se a gente está levantando questões psicossociais, eu fico pensando o seguinte, será que o recrutamento vai barrar pessoas que sejam problemáticas? Uhum. Então nós Sem precisamos... ser Às vezes, discriminatório. hoje, Sim, sem ser sem ser discriminatório no momento em que a discriminatório, gente... e hoje, às vezes, dependendo da área, com a mão de obra escassa, que às vezes tem isso também, né? Você não Sim, tem totalmente. tantas opções para poder ficar, vamos dizer, colocando. Ah, agora eu coloquei mais vamos dizer, mais um fator de análise, mais Uhum. outro, mais outro. Então, acho que isso daí faz sentido, né? É. Até. A gente não pode engessar uma empresa, né? Então, assim, a gente não pode levantar todas as questões e tudo virar um problema. Uhum. Então, a gente tem que levar esse trabalho do psicólogo para dentro da corporação, mas de uma forma pragmática, de uma forma em que eu consiga criar uma conscientização e, ao mesmo tempo, permitir, né, que a gente não tenha barreiras pelas pessoas e trabalhar esse ambiente para que as pessoas consigam viver bem dentro dele. Né? Então, a gente está falando, a gente faz isso o tempo todo em Sim. sociedade. Sim. Né? A gente convive com N problemas dentro da sociedade. E entender o dentro que de casa. cada um pode entregar, Sim. né? Porque não adianta colocar 10 pessoas dentro de um setor, todo mundo pode entregar isso aqui. Não, não pode. Vamos fazer. Então, entender o individual. Acho que né? a gente pode fazer aqui um recorte pensando assim, não teve essa mudança. Até aqui, a gente tá pronto. E só pra gente enxergar a distância do que a gente tem para onde é o ideal que a nova normativa, a alteração dela preconiza. Até aqui a gente estava a que nível de preparação e qual que é o pulo que a gente tem que dar daqui para frente? O que vocês imaginam? Eu falaria de uma questão que está aí iminente o tempo todo, que é a diversidade. Nós Aham. estávamos prontos para a diversidade? É, O que a muita- gente teve que muita gente trabalhar aceitou, de né? propaganda? Mas O que a gente preparação. está trazendo? Você pega dentro da mídia, novela e etc., trazendo esse recurso o tempo todo para que a gente tenha consciência de que a gente Uhum. tem que trazer o diferente, de que a gente tem que se acostumar, de que a gente tem que aprender a lidar. Então, essa, por exemplo, a gente está trabalhando há 1 ano e você fala, ainda a gente tem barreiras. Ou seja, Então, é talvez um a mudança processo. normativa é justamente para um trabalho fomentar o que estava contínuo. parado, né? É um trabalho contínuo, né? De mudança de cultura, de Eu pensamento, de ações, né? É um processo. Eu Uhum. acho que toda mudança é um processo. E a gente, quando a gente fala em mudança, uma mudança desse patamar, vamos falar com a advogada, não é uma mudança que você fala, mudou a lei hoje, a partir de amanhã estamos todos
cumprindo. Vira a chave não agora, é? E é né? isso, é o que falou. E não é só tenho ou não tenho, Sim. né? Ah, Tenho, acompanho, Mas, tento, porém, tento pelo menos direcionar, tento, conscientizo. olha, acho que tem bastante, Tem muita coisa, é um depois novos processo. capítulos aí. Nossa, novos É bom, vai capítulos. ter muito Casos trabalho pra lá, gente muito estudar. trabalho aqui, né? Olha, isso E aí podemos voltar para ter um outro contar bate-papo como para foi. contar, É. né? Isso A daí- aplicação, né? Isso daí com certeza. E só uma questão também, a gente falou, assim, pelos próprios comentários, eu acho que a grande mudança tá nessa questão que foi incluída da parte psíquica. Posso falar assim? Ou tá errado? Psicossocial. Psicossocial. Mas, para além disso, tem algo também que muda em relação aos outros temas. Eles também passam a ter um exemplo do que a gente comentou, ó, não basta mais ter lá o laudo, agora você também tem que acompanhar. Isso automaticamente também vai para os outros riscos, um exemplo, um risco ergonômico, alguma coisa, ou vocês entendem que essa parte, por enquanto, ela fica mais nesse recorte dessa questão da saúde mental, vamos dizer assim. O que vocês enxergam O nesse PGR ele vai ter que trazer um programa para todos os para riscos. tudo? Então, Existia no LTCCAT um retrato do risco. Uhum. Esse é o risco. Fui. agora vai ser um Né? filme. Vamos pensar. Agora vai ter que ser um. Agora é uma análise mesmo. E os riscos, que já eram riscos ocupacionais mapeados, eles continuam, eles vão ter que vir com um programa. É um programa somado Eles ao vêm que até existe. nós. Agora, Então, ele todos os acaba- riscos entram em um Uhum. programa, porém, a gente não tem só os riscos, o padrão dos riscos ocupacionais. A gente também os psicossociais que a gente vai ter que enfrentar. Soma E o ao ergonômico. E o legal do olhar que a NR1 tem é que as outras NRs que também olham a segurança do trabalho, elas agora estão conversando de uma maneira melhor, porque elas não conversavam. Uhum. Era cada uma numa Caixinha. nomenclatura, cada Sim, uma. sim. é, Uma em- fala A, a outra fala B. elas já Uhum. estão conversando melhor. Então, elas trazem uma unidade, né? Que é muito importante. Porque senão fica a festa, né? Da bagunça. Mas não, elas estão trazendo uma unidade das outras Ver o NRs. colaborador completo, né? E aí, Não em partes. então, assim, traduzindo para quem não costuma acompanhar, tem o lado bom de não ter mais essas avaliações somente periódicas do que, vamos ser bem sinceros, muita empresa às vezes faz só para não Cumprir. estar vencido lá o documento no momento Uhum. de uma fiscalização. Então, acho que o lado positivo aí também é isso, que vai ter que ser também para os outros riscos acompanhado e melhor gerido, né? Sim, porque não é só identificar o risco. O que você vai fazer com essa batata quente? E é um pouco do que a gente faz no risco do transporte, ou no risco Uhum, Por isso nos que eu tantos digo outros, exatamente, né? exatamente, É isso aí. exatamente. Eu gostei muito do nome PGR, porque como a gente tem histórico, né, Sim. desse Aham. carinho com o gerenciamento de risco, aqui todo mundo é A nossa originariamente. A nossa escola é a mesma, né? De É. todos nós. Cada Então, um- é um nominho que nos cativa, né? Sim. Eu acho que agora sim, a gente tem que lembrar também um fato importante, que grandes empresas, principalmente a indústria, já tem uma cultura, muitas vezes, muito mais forte de implantação, de gestão de risco e controles em diversos ramos, tanto da nossa parte aqui de transporte, a parte de seguros, a parte de saúde ocupacional, principalmente indústria, isso é muito forte, né? Eu já tomei puxão de orelha em várias indústrias que eu fui visitar, às vezes você atende no celular, Ixi, às vezes você corre, tem várias. coisas simples, às vezes, que pra gente desceu sem bobagem. colocar a mão no corrimão. É, É. porque, assim, tem empresas, principalmente químicas, né? Tem uma preocupação muito forte, muito séria com isso. Então, eu imagino que para essas empresas já tá tranquilo, precisa mudar muito pouco, mas a gente sabe que o cenário brasileiro, sobretudo, é de micro e pequena empresa que muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo. Como é que essa empresa de pequeno porte ou a microempresa se enquadra nessa regra, que também imagino que se enquadre, não tem exceção, certo? Como é que esse cara faz? Eles vão ter que se encaixar também, até o MEI. Porém, o PGR aí, as meninas que farão o PGR podem falar melhor. Ele tem uma versãozinha diferente, e não sei se a palavra é mais facilitada,
mas que talvez se adapte melhor a essa realidade da empresa pequena. A empresa pequena, ela também tem uma estrutura toda menor. Sim. Você tem numa empresa grande um RH, você tem um DP, um RH, você tem numa empresa pequena um contador que faz a folha, Terceirizado. né? Fala para ele a questão E um do que tá acontecendo. contador que pega e te diz, chegou mais esse atestado, X, faz X coisa. Elas não têm nenhuma consultoria jurídica, né? As sanções disciplinares do direito do trabalho, advertência, suspensão e até uma justa causa, vem através do contador. Que não é nem especialista. Que não é no o tema, especialista vamos pensar, disso, mas como a empresa é obrigada a ter um contador e obrigada a ter a folha de pagamento, é ali que ela encontra esse suporte. Porque economicamente, no nosso país, para uma empresa pequena, é uma empresa pequena, até uma MEI, né, que já tem um viés, embora bem restrito, mas talvez tenha um funcionário, alguma coisa assim, ela não tem como ter uma estrutura melhor. Não se Mas ela, justifica, né? ela não tem como, Não dá. né? A sobrevivência tá muito difícil. Uhum. Então, elas têm uma diferença no PGR, né? Mas elas terão que se adaptar. Aí talvez acho que entra o trabalho de também. vocês justamente para esse Sim. cara que precisa mais de Exato. ajuda, né? Sim, então, na verdade, quando você fala de mapear o risco, eu só mudo o tamanho Aham. e mudo o que já tem dentro do script do negócio, mas efetivamente eu continuo tendo que a gente está falando de um cuidado que tem que existir para todo mundo. Então, a gente está falando do pequeno até o o grande, gigantesco. o Aí gigantesco. talvez o que vai ser uma primeira medida vai ser talvez a penalidade, né? Que eu dei uma pesquisada assim por alto, e aí você vê lá a multa pode ser de 400 e poucos reais a fechar a empresa, literalmente, que é cancelar até a inscrição dela, enfim. Então, acho que até o porte da companhia talvez vai também entrar nessa questão, né? Do que ela deveria, pelo menos, ter Sim. feito, acompanhado, baseado na sua estrutura, e acho que até um termômetro inicial talvez seja a própria penalidade, né? A O fiscalização. 400 reais vai ser o exemplo do MEI lá, Sim. ou, lógico, dependendo da gravidade do Sim. caso, o abuso e etc. Mas aí você pega uma média, grande corporação, aí eu acho que o negócio começa a ficar um pouco mais severo, né? Eu acho que Sim. o PGR, como ele é eletrônico, né? O TCCAT era um documento, assim, era Uma prancheta. literalmente um documento, né? Vinha, a empresa imprime, encaderna, ok. Ele é um documento online. Então, tá tudo hoje Interligado. interligado e social unificado. lá. Então, não vai ter como a empresa não ter ali ticado o PGR. Ela vai ter que Uhum. ter. E aí a fiscalização também será mais fácil. Então, as pessoas não têm que se preocupar, elas têm que se ocupar de fazer as coisas. Porque quem se preocupa não faz nada, né? Elas têm que se ocupar e tomar uma iniciativa. O PGR tem que estar ali, tem que estar feito. E eu acho que a grande desafio será, até da fiscalização, ok, ele tem uma validade de 2 anos, a empresa está ok. Mas ele está funcionando? Porque ele não é só sobre validade daqui a 2 anos fazê-lo novamente. Ele é sobre ser um programa. Ele tem que trazer a identificação do risco, ele tem que trazer o gerenciamento do risco, ele tem que monitorar esse risco e essas situações. Senão a gente volta naquela questão. Eu tenho uma fiscalização, eu preparo um documento para fiscalização, mas eu continuo com o problema. E deixa o documento na gaveta. E o documento. E- Aí daqui acabou. 2 E anos vale é uma então, bola de neve. vale então a gente fazer um alerta sobre um ponto que até em outras áreas a gente também vê que não serve simplesmente o Ctrl+C, Ctrl+V. Acho que pelo que a gente comentou aqui tá muito claro isso, né? Não adianta, Sim. não, eu achei na internet, tipo, um exemplo, um modelo de declaração de não sei o quê. Faça Então, não é esse, vamos dizer, nível de preocupação ou de adaptação
que está previsto, correto? Até porque, dentro da NR1, eles usam muito a equação probabilidade e severidade. Cada empresa vai ter uma probabilidade de risco psicossocial e uma severidade, Correto. que vai precisar ser desenhado, identificado, né, mapeado e tomadas as ações constantes. Então, não dá para dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Precisa olhar para cada negócio. Legal. Eu acho que, Tá? assim, isso parece óbvio, mas é importante Sim. destacar, porque muitas vezes a pessoa principalmente esse que é o microempreendedor ou um pequeno empresário, às vezes ele acha isso, não, então, de novo, vou falar com o meu contador lá e ele deve copia ter de um outro cliente. modelinho. Eu já vi muito isso, tá? É Modelo. isso. Ah, alguém tem um modelinho para Pergunta no uma. grupo. Deixa, eu não vou expor ninguém, obviamente, mas às vezes tem isso, sabe? Ah, você tem um modelo de PGR, fala, cara, para que operação? Estou falando mesmo no nosso do transporte, Sim. né? Para que operação? Que lugar? O que essa empresa movimenta? O que tem de Mas veja, tecnologia? você está olhando para o negócio. É o que a É, gente falou isso. agora, Então, né? Olhar fazendo pro esse negócio. paralelo, pelo que vocês comentaram, eu estou entendendo que é muito isso. Não adianta eu Exato. pegar, ah, não, tem uma empresa que ela é multinacional e ela tem lá seus documentos disponíveis, eu vou pegar aquele e querer usar para o meu negócio, porque a primeira fiscalização vai ver, ó, deixa eu falar com a tua área aqui de recursos humanos. Não tenho. Ah, então, pô, esse documento teu aqui, você mesmo tá dando um tiro no pé. Um tiro no Mais ou pé. menos isso, né? Exatamente isso. E mais do que o documento, quando a gente fala de jurídico, a gente está falando desses indicadores, que a gente está falando de 470 mil processos que estão rolando por aí. Isso é custo para a empresa. A gente está falando de, hoje, tanto dos afastamentos, quanto a gente está falando de pessoas que ficam fora ou que estão em mudança, e isso é um custo para o negócio. Então, a gente está falando efetivamente de agir preventivamente para que isso ocorra E fora os e não casos de chegue no assédio, jurídico, né? O nosso papel é que isso não chegue num processo jurídico. Sim. Exato. E hoje a gente está falando que a denúncia se tornou mais aberta. Então, assim, hoje eu não sei, o As empresas jurídico, precisam ter o canal de exatamente. denúncia. Sim. ele é O, obrigatório. Uhum. o que eu acho, assim, tem o PGR, enfim, ele vai ter que ter, ele vem substituir o PPRA, ok. PPRA, eu falei LCTCAT o tempo todo. Ah, O PPRA, tô doida. Substitua, PPRA. O PPRA, É. o LTCCAT e o PPP, que trazem informação ao INSS, eles continuam obrigatórios e eles não estão substituídos. Uhum. Eles continuam Permanecem. vigentes e eles serão existentes. O PPRA morre, vem o PGR. E o que eu acho de importante disso? A empresa vai ter que olhar para algumas coisas de outra forma, mas essa conscientização e essa obrigatoriedade de ter esse acompanhamento da empresa, ele vai ter uma via de mão dupla. Porque assim como a gente sabe que existe o assédio na empresa, que existe, de repente, uma demanda excessiva, que existe, corta uma cabeça, mas não cortou a quantidade de trabalho, Uhum. então somos aqui 5 pessoas fazendo X trabalho, só podemos pagar 4. O X trabalho continua igual e já estava pesado para 5 pessoas. Então, isso vai ter que ser visitado. Mas também a gente sabe que existe no ser humano que não quer nada com nada. Exato. Sim. E ele também será acompanhado dentro da empresa. Ele precisa ser acompanhado. E vão A existir gente, formas de medir isso, né? né? E vai ser muito bom, acredito eu, que vocês terão uma oportunidade para trazer essa consciência para os dois lados. Sim. Sim. Porque o ser humano, ele também tá muito difícil, né? Ele tá com bandeiras muito complicadas. Ele também não aceita mais nada. Então, até que ponto ele não aceita o tal do corpo mole que a gente fala, ou até que ponto ele tá mesmo sendo invadido? Uhum. sim. Eu acho que existe sim a invasão, mas existe também quem não quer nada com nada. Por E isso que precisa colocar cada um num cesto, né? Precisa ter clareza. Exatamente. Não Clareza. Isso Claridade. vai ter a oportunidade de trazer uma visão para isso. Eu tô com uma empresa e aí há 1 ano e meio, talvez, uma funcionária, gente, um tombo bobo de uma moto praticamente parada, né? A moto acho que escorregou numa coisinha no chão, caiu em cima do pé dela e estraçalhou o pé dela. Nem me fale.
Um horror. Tem um cara aí também que tem uma É história... mesmo? Depois você me acidente conta, a- Fabrício. Um acidente a 40 por hora que ele quase Quase me não tô mais deixou aqui. com os 50% dele do projeto. Socorro. E mais uma hora ele conta aí essa história. E aí essa moça caiu, estraçalhou o pai dela. Foi um acidente muito sério, não tem nada a ver com o trabalho, mas impacta. Porque aí ela vai afastada, a empresa paga 15 dias de salário, o INSS paga enquanto ela se recupera e não pode trabalhar, porque ela é uma segurada, né? E aí ela agora é uma pessoa com deficiência, porque ela não teve uma recuperação plena. Sim. Então o INSS chegou e falou: ó, você tem que trabalhar. Ai, mas eu tô assim. Mas você não vai melhorar disso. E pessoas com deficiência trabalham. Né? E aí o médico do trabalho teve um momento que falou assim: não, ela não tem condição de trabalhar. E o INSS não quer mais pagar ela. E o médico do trabalho não deixa ela retornar para a empresa. Aí a gente tem aquele tal limbo previdenciário. Ok, aquilo a gente conseguiu resolver dentro da empresa. Ela fez a fisioterapia, o INSS deu para ela um afastamento novamente, fez a fisioterapia, enfim, voltou com uma deficiência. Ok, quando eu encontrei com ela, eu falei, querida, né? Vamos dizer o nome dela. Que bom que você voltou. Que pena tudo que aconteceu. Você realmente agora está com uma deficiência. Eu vou te dar um conselho de todo o meu coração. Você precisa trabalhar. Vai ser bom para sua cabeça. Não vai ser fácil. Vai ser mais difícil para fulana que pode pegar um ônibus com mais facilidade e vir. Vai ser difícil, deve doer, mas não para nisso aí. Porque você imagina uma pessoa em casa agora com problema com uma deficiência, agora eu não presto para nada, vou aqui, não vou trabalhar, vou viver de INSS, vou viver no limbo previdenciário. Né? Então eu acho que a gente vai ter a oportunidade de visitar essas realidades com o PGR. Certo. E tem outro aspecto também, queria que a Vanessa comentasse, se possível. Eu acho que eu entendo que as empresas podem aproveitar isso para talvez começar a medir outras coisas que são importantes ligadas à questão de saúde psicossocial, tá certo? Sim. Que é assim, o quanto a pessoa doente ou deixa de ser produtiva. Porque, claro, se a pessoa muitas vezes está trabalhando doente sem diagnóstico, ela obviamente está sendo menos produtiva. Acho que a empresa tem que enxergar por esse lado também e medir que, pô, se a pessoa está com um problema de saúde, qualquer que seja, aparente ou não, ela é menos produtiva e talvez tratando isso a empresa melhore sua produtividade. Você acha que a gente pode ter essa visão? Sim, com certeza, porque você melhora a produtividade, o ambiente de trabalho fica mais saudável, né? Então, é um ciclo, né? Os erros diminuem, né? Porque a pessoa doente, ela erra mais do que o normal, né? Porque ela Sobrecarrega não o colega, está às bem, vezes. né? Sobrecarrega a pessoa que está do lado, né? O que foi dito. Tem 5 pessoas no setor, mas uma não está bem. Então, sobrecarrega as outras 4, né? Então, tudo isso afeta o ambiente de trabalho, afeta a produtividade, né? Afeta o convívio das pessoas dentro do ambiente. Então, melhora tudo. Legal. Acho que a gente pode fazer uma pausinha, Vamos não? fazer uma pausa para os recados Bora, novamente? bora lá. Então, gente, só aproveitando aí, se quiserem aproveitar, tomar uma aguinha aí enquanto Olhar a gente dá os palavras. recados, eu vou falar de novo do evento, né? Do Vamos lá. fórum, dia 13 de maio, já está bem próximo. Esperamos por vocês. Faremos novamente aqui em São Paulo, no mesmo local que a gente vem fazendo, né, Centro de Fabrício? Convenções Rebouças, lugar Sempre- muito bom. Isso, muito Fácil bom. acesso. Isso aí. Os recadinhos de sempre. A gente procura sempre fazer um pouco maior e melhor, pensando em acomodar, né, Claro. o nosso público, mas não deixe para a última hora, caso queira participar, já bloqueie sua agenda, garanta seu ingresso. Depois, no final, ali, nos últimos dias, não adianta me ligar, não adianta ligar para o Fabrício, Não adianta pra me ligar agora. Angélica, Quem pro dirá no pessoal final. que participou aqui. É sensacional. Aqui já tá todo mundo garantido com o seu ingresso, então a gente brinca, mas é só para, infelizmente, não criar depois E um que dia problema. vai ser? Você não falou a data. 13 de maio. 13 de 13 de maio. maio, aqui em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças. Depois dá uma olhadinha aí e confere. E depois também já estamos tratando sobre os eventos pré-carga, que mais uma vez vamos trazer esse ano
um dia falando sobre a prevenção dos acidentes rodoviários e um dia falando sobre as questões relacionadas ao roubo de carga. Então, dias 16 e 17 de setembro, não é isso? Esse já é em Barueri, um evento de 2 dias. Ainda não tem ingresso, não tem credenciamento, Bilheteria mas aberta, né? fica ligado, porque assim que concluirmos o Fórum de GR, que agora no próximo mês, a gente já abre a bilheteria para pré-carga, mas já bloqueia a agenda que eu recomendo. Isso aí. Evento super importante também, tem tido grande procura. Ele é menor, né? Exato. Um pouco, E então. muito mais focado no tema Do dia, da logística. Né? Do tema, mergulha no tema, traz visões diferentes sobre questões regionais e muito além daqueles dados que a gente compartilha nos grupos, enfim, a ideia é trazer essa visão mais aprofundada. Então, aproveite também para garantir seu espaço. As empresas também que tiverem interesse em participar com a gente, ainda dá para a gente estudar, ver o que tem disponível, tanto para o do fórum, né? Exato. Quanto para o pré-carga, mas se antecipe aí para conseguir uma boa condição de exposição ou de participação, né? Como tá seu coração? Tá generoso hoje, não? Hoje tô meio gelado, mas se deixar, eu saio dando ingresso. Então, calma. Cuidado, a gente já não tem muita não tem muita opção. E os 3 Cs? Então, mas vamos lá, vai. Vamos fazer, mantendo a tradição. A gente sempre no final destaca isso, mas como a gente já está caminhando também, para quem participa aqui com a gente gente brinca dos 3 Cs, que é curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo para fazer chegar em mais gente que possa se interessar e fazer uso dos tantos insights aqui que vocês vão deixar. E para quem fizer isso, e depois a gente vai pegar com vocês também os perfis das empresas e os pessoais, a gente, para quem comentar no LinkedIn ou Instagram, a gente vai sortear também um ingresso duplo, certo? De novo? Que aí vamos lá. Duplo. A pessoa que vai ganhar ainda convida Leva alguém. Coleguinha. Isso aí, convida alguém que merece estar lá participando. E então, como que funciona a regra aí de validação? Então, estar seguindo aí os nossos canais do fórum. Recomendo, inclusive, seguir essas baita profissionais aqui que a gente nem comentou muito aqui, mas a coincidência novamente aqui, todo mundo passou em algum momento pela GV, né? Saudosa. Saudosa GV, em momentos diferentes. Eu em todos. Acho que o Fabrício também já quase em todos. Mas é uma grata coincidência aqui. Então, por favor, sigam os perfis e quem tiver credenciado aí participa do nosso sorteio que a gente faz na próxima edição, correto? Exato. Ou uma live antes, né? Porque senão não dá tempo A gente faz sempre as lives surpresa, então fique ligado principalmente no nosso Instagram, que é onde a gente faz as lives sorteando, mas depois também, claro, a gente entra em contato com os ganhadores e faz a correta entrega dos prêmios. Você ia falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Achei que você ia. Então, a gente só pede pra... Achei que você ia falar, não, também vou sortear um carro zero aqui aí ia mudar de patamar, hein? Então, acho que as meninas podem falar como é que as pessoas te localizam nas redes, ou Instagram, ou LinkedIn, qualquer outro lugar. Como é que vocês são encontradas aí no meio digital? O meu, Adriana Tabit. Uhum. O NR1 Adriana Tabit em todas as redes. Não tem outra. Tabit com TH, certo? TABITH. E NR1 Saúde Mental. Legal. Boa. Recomendo aí, pessoal. Vamos seguir. Nas redes Vanessa Mello, né? E também NR1 Saúde Mental no Instagram. Legal. Você, Clarissa? Eu, Clarissa Marzulo, nas redes, e o meu escritório é MM Advogadas. Legal. No Instagram. Muito bom, gente. Olha, vamos voltando aqui. A gente sempre faz uma virada quando tá caminhando para o final aqui e infelizmente o horário nos bloqueia aqui de bater um papo até altas horas. A gente sempre faz uma virada voltando um pouco para o lado, vamos dizer assim, de dica pessoal, profissional e etc. Então, aquela consultoria grátis. Aquela consultoria aproveitando as experiências.
a gente costuma fazer mais ou menos assim, olha, imagina como se você pudesse voltar à máquina do tempo e falar com você mesma lá no começo de carreira ou em algum momento importante de uma virada para um cargo mais de gestão e etc. Qual seria a dica de ouro, a gente brinca, ou quais as dicas que você daria? Por quê? Só para contextualizar. Tem muita gente que está nos assistindo que está nesse momento. Pô, que área é essa aí, que essa tal de gestão de risco, ou enfim, que área que O direito essa que seja, pessoa né? aí que falou com tanta propriedade que ela trabalha, e a gente pode, eu acho que às vezes com algumas dicas, fazer com que essa pessoa tropece um pouco menos ou encurte um caminho. Então, se pudesse fazer esse exercício aí, como que vocês fariam? Quem que se habilita aí a começar? Eu acredito que hoje o profissional que queira se desenvolver, eu acredito que ele tem que estar antenado com tudo aquilo que vem para o futuro e o que está sendo discutido agora, né? Como a gente já falou da NR1, acabou de surgir, é um assunto que ainda, né, vai ser validado e a gente está aqui debatendo sobre ele, né? A gente Já está aqui. estamos alguns passos Isso. à frente da Então, assim, a maioria, né? gente já está questionando coisas que talvez muita gente não tenha pensado. Uhum. Então, acho que esse exercício é um exercício que você tem que fazer com tudo, em toda a sua carreira, né? Você tem que estar questionando à frente. Então, quando você vê algum tema que faz parte do seu know-how e que você não se contentar com ele, né? Eu acredito que é um não contentamento com só a informação que se tem, mas ir atrás, né? E correr atrás do futuro. Eu acredito que hoje a gente não pode ficar, a gente tem que estar em constante evolução. Então, se você quer crescer, tem que procurar o que está acontecendo e o que ir atrás efetivamente de informações que ainda, né, tem gente que espera estar pronto para ir. Eu Uhum. acredito que a gente tem que se antecipar, Tem os Muito bom. retardatários, né? Não dá né? pra ser um desses. Eu acredito que essa é a dica. Tá bom. Depois eu vou. A gente tem que ter um PGR próprio, né? Eu costumo. Né? A gente tem que planejar a vida eu e costumo o jovem brincar não que tá muito nessa Não tá pegada. afim, não tá, mas eles têm uma vantagem que eu enxergo assim importante. que é o chat GPT. Que não, Boa! é isso aí. Enquanto você tem internet, enfim, eu não tinha nem Google. você vai poder usar. Mas eu ia falar justamente sobre a questão também de disponibilidade, né? Ah, sim. Vamos pensar, eu falo muitas vezes isso. Quando eu comecei, quando a maioria aqui começou, não tinha, por exemplo, um primeiro norte disponível no YouTube para a pessoa acessar e pelo menos já pegar esses, olha, aquele negócio que a Clarissa falou, tal ponto, isso aqui é importante eu olhar. Ah, a Vanessa falou também, a Adriana. Enfim, então eu acho que existe essa vantagem hoje de poder consumir essas informações, De algo que para a gente especialistas. era muito mais restrito. Eu vejo, principalmente na área de gestão de risco no transporte, que você não tem publicações, você não tem muita coisa. Hoje ainda Vocês encontra inventaram alguns, a gestão de risco, na é verdade. quase isso, né? Coisas. Né? Vocês não são tão novinhos quanto não, parece. a gente Vocês não vamos inventaram. entrar nesse detalhe. Ela foi É, inventada. Mas é isso aí. Então eu acho que hoje quem souber filtrar consegue extrair muita coisa desses conteúdos e já é uma vantagem. Então Baita vantagem. eu nem deveria, mas então fica aí de novo essa minha Não é dica aí. Cuidado, fica quieto. Não, mas já aproveitei. Uma coisa que eu acredito e sempre acreditei. Você sempre precisa entender que você gera transformação e é espelho de alguém. Uhum. No mundo corporativo, na sua vida. Então, enquanto você não enxergar isso, você não se desenvolve. Porque você sempre vai ser modelo de alguém. Se você não for, você não se desenvolve e não consegue desenvolver ninguém, não consegue chegar a cargo de gestão. Então, sempre pense, o que eu estou fazendo está sendo espelho bom para alguém? Está sendo um modelo bom para alguém? Eu estou gerando transformação em alguém com o meu aprendizado, né? Que eu posso passar para alguém? Eu vou passar. Transformação né? positiva, de preferência. Positiva, exatamente. Porque tem gente que fala, não, eu aprendi, eu não vou ensinar ninguém. Né? Ou ensina errado, né? E isso não gera transformação nem em você e nem no outro, né? E as pessoas acham que não vai gerar no outro, mas em você também não gera.
Então, é sempre pensar assim, eu tenho que ser espelho e gerar transformação sempre em alguém. Excelente. Legal. É E isso. você, Clarissa? Soci? Eu acho que um PGR próprio é a dica, né? Agora até as NRs, né? O direito do trabalho está se apropriando dessa direção, que é um programa e não só uma fotografia das condições. As pessoas precisam pensar no futuro. E a gente precisa pensar nisso quanto antes, né? Desde novo, a gente precisa tentar se identificar com alguma área, descobrir aquilo que a gente gosta e com aquilo que a gente tem afinidade, com aquilo que a gente tem aptidão, né? E ter um PGR, ter um planejamento, ter um programa de futuro e ir atrás dele, né? Olhando para a própria E vida. vai ajustando, é isso aí. Não E adianta, aproveitar, não porque a adianta gente tá fazer num só o mundo com plano perfeito, né? Imaginar, verdade. não, ajuste. vamos aguardar o alinhamento dos astros, que aí eu vou seguir. Reprogramar a rota sempre. Tem Isso que aproveitar esse monte de informação, ChatGPT, até o TikTok. Eu tenho uma filha de 17 anos. Tudo que se fala, ela viu no TikTok, lá num vídeo de 15 segundos. É isso aí. E eu fico, nossa, isso não é só bem medido, ela mais ou menos do alfinete ao foguete, ela tá Antenada. tá informada de alguma coisa. Então, existe o lado bom de tudo isso que também é muito criticado, né? O ChatGPT é muito criticado, mas também tem seu lado bom. Tudo tem bom proveito. É saber utilizar, né? Eu acho que nesse muito bom exemplo, o acesso é o que eu estava até comentando, um bom paralelo. Esse acesso é muito fácil. O que me preocupa é que às vezes a pessoa se limita a esse 15 segundos da opinião de alguém a pessoa fica rasa sobre um tema. Então, Não se aprofunda. eu até usei isso esses dias a gente conversando, acho que no próprio dos últimos programas aqui que a gente gravou, que, vamos dar exemplo, isso daí, essa inteligência artificial, os chats da vida aí, ajuda, mas vai ter aquele momento do encontro no elevador com o presidente da empresa, que aí é você com você mesmo, não dá tempo de você sacar o celular e pesquisar, e talvez vai ser o teu momento ali de fazer aquele, estou aqui e olha aqui o meu diferencial. Então, só fica aí, eu concordo com essa questão de generalista, eu acho que a pessoa tem esse acesso muito mais fácil, mas aqueles temas, principalmente, que vale a pena para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, não fique só nessa camada, né? Vocês concordam? Né? A gente está com acesso muito grande à informação, mas a gente tem uma dificuldade de ser seletivo. E ser seletivo nesse momento é importante, né? O que eu estou selecionando e trazendo, porque aquilo é em que eu aprofundo, né? Então, acredito que a seleção, acho que é um bom de um diferencial. Muito bom. E eu vou dar a minha dica aqui. Então, tem mais uma ainda. Você também não pode, então. Você não falou que eu não podia? Mas a minha é final. Tá bom. Então, deixa eu só fazer uma última provocação. Principalmente pensando nos médios e pequenos, que é aquilo que a gente falou que, querendo ou não, hoje no nosso país, são os empresários que mais estão ali batalhando, com dificuldade, às vezes vendendo o almoço para comprar janta, igual a gente brinca. Num recadinho assim, de fazer um desafio aqui. Um minutinho, uma dica. Por onde esse cara começa nesse tema que a gente trouxe aqui hoje? Esse pequeno, médio. Se você tiver que começar... O cara não sabe nada. Procure um profissional aqui que pode te dar esse auxílio. Ok. Mas assim, o que vocês acham que é isso aqui, na minha leitura, é onde, vamos dizer assim, primeiro vai doer. Dá pra cravar alguma coisinha assim? Eu acho que a primeira coisa é, se ele tiver o mínimo de noção, identificar os riscos que já estão acontecendo. Porque a partir daí, né, se ele conseguir identificar esses riscos e trabalhar, a gente já está falando de um processo, no mínimo, corretivo. E o risco dele é não ter o PGR, né? É o básico. O risco dele é não se adequar à norma. Ele vai ter que se adequar. Precisa se adequar. Tem algum, Vanessa? Eu concordo. Mapear é o primeiro passo. E eu ia colocar um também, uma dica. Não espere
a primeira notificação. Ah, não, É. vai doer. Porque ela pode vir a de R$ 400 ou pode vir algo que para a sua operação. Então, Exato. se antecipe. Tá interligado. Quem não olhou já está atrasado na minha leitura e fique Mas esperto ainda dá com para isso. começar. Então, vai lá, Fabrício. Agora eu deixo você fazer Bom, a sua dica final. Então, minha dica final é, gente, obrigado pela audiência até aqui. Vejam e ouçam também nossas outras edições. Tem muito papo bacana no acervo aqui do Papo com o Especialista. Dá uma pesquisadinha lá. Segue nossas convidadas, segue nossos perfis também. A gente está disponível principalmente no LinkedIn. E compareça ao nosso próximo encontro presencial do Fórum de GR. A vocês, meninas, muito obrigado pela Obrigada companhia, a pelo vocês. papo, pelos insights. Uma verdadeira aula. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Pro prazer. Pro nosso público fiel aí, quem está assistindo aqui prestigiando, até o próximo Papo com o Especialista. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau.